O que fazer quando o cliente pergunta logo de cara quanto que tá para treinar com você? Qual o valor da sua hora aula? Me passa quanto que você cobra, personal trainer. Hoje nós vamos bater um papo sobre essa técnica de negociação, como sair, né, dessa situação às vezes embaraçosa, quando o cliente já logo te aborda. Muitas vezes a gente está ali na academia dando aula, ou num condomínio dando aula, e o cliente fica olhando e fala assim: ah, você é personal? Sou. Quanto que você cobra? Qual o valor da sua hora aula? Quem nunca, né? Isso é raro, mas acontece sempre nessa brincadeira. Deixa aqui nos comentários se aconteceu com você ultimamente, se alguém já chegou logo de cara perguntando para você quanto que você cobra, qual o valor da hora aula. Deixa aqui nos comentários, e é importante eu saber se acontece bastante com você, porque comigo acontece muito, tanto quando eu estou dando aula de personal, quanto na minha mentoria, quanto na sua mentoria, quanto aqui no estúdio. Eu tenho um estúdio de treinamento funcional, tridimensional, aqui em São Paulo. Acontece muito. A pessoa bate na porta, quanto tá para treinar aí? Enfim, como que você vai sair dessa situação embaraçosa? Primeira estratégia que você precisa saber é identificar o tipo de cliente que faz essa pergunta. Quem faz essa pergunta, o tipo de cliente, são 3 tipos de clientes que já chegam fazendo esse tipo de pergunta. O primeiro tipo é o cliente curioso. Aquela pessoa que só tem curiosidade. Vamos falar depois um por um. O segundo tipo é o comprador decidido. Essa pessoa está decidida em se matricular, em contratar um personal trainer. E o terceiro é o comprador indeciso. Vamos tentar identificar. Esse curioso, você vai tentar identificar se a pessoa, não, eu só quero saber o preço. Ela é a curiosa. Então, nós vamos falar depois, guarda essas informações, porque nós vamos falar como que você vai sair e vai ser bem parecido o que você vai fazer com cada um, tá? O segundo é o comprador decidido. Ela já saiu de casa decidida, ela está com nível de consciência altíssimo. O que é nível de consciência para compra? Ela identificou que ela tem um problema, ela sabe que ela tem um problema. Ela sabe que a solução do problema dela é contratar um personal trainer. E ela saiu de casa disposta a contratar um personal. E aí ela viu você. E ela foi perguntar. Então ela já está disposta. Ou porque o médico mandou, ou porque ela identificou que sozinha mesmo ela não consegue treinar. Isso aqui, ó, tá quase matriculada. Falta só você saber aí como que você vai fazer. Então fica no vídeo aqui comigo até o final, que eu vou te falar como que você vai agir, qual vai ser a estratégia para você utilizar na negociação, na hora de explicar e sair dessa situação de o cliente quer saber rápido qual que é o preço. E o terceiro é o comprador indeciso. Ela sabe que ela tem um problema, que é não ter resultados treinar com falta de acompanhamento. Já tentou treinar em uma academia, pagou a mensalidade lá 1, 2, 3 vezes um anual de academias aí, foi treinar um pouco e não teve resultado. E ela está com uma situação financeira agora que ela consegue sim contratar um personal trainer. Só que não está tão decidida ainda se é realmente isso que ela precisa. E aqui também ali não vou falar que é fácil fazer a matrícula, mas se você utilizar a estratégia certa, as chances de dela te contratar vão aumentar muito. Então, vamos lá. Qual vai ser a estratégia que você vai usar para os 3 tipos de clientes que fazem essa pergunta? Antes disso, por que eles fazem essa pergunta? Porque é o jeito que essa pessoa aprendeu de sair para contratar alguma coisa ou comprar alguma coisa. Algumas dessas pessoas, elas acham que personal trainer é tudo igual, que personal trainer é tudo commodity.
O que é commodity, Anderson? Commodity são aqueles produtos ou serviços que não tem diferença entre um e outro. Vou dar um exemplo. Grãos, farinha, arroz, algodão, petróleo. Tem diferença o petróleo da Arábia do petróleo da Venezuela? Não, né? Então o barril de petróleo, ele é ali já estipulado pelo mercado. Já está estipulado o valor mundial do petróleo, do algodão, do milho, do arroz, entendeu? Então, tudo igual. Agora, personal trainer não. Personal trainer não é tudo igual. Você concorda comigo que vamos colocar aqui 3 tipos também de personal trainer? O iniciante, está começando, ou às vezes ele é até estagiário ainda, ou ele acabou de se formar. O intermediário, que já está tecnicamente estudando bastante, fazendo uma pós. E o avançado. Qual que é o seu nível? Também digita aqui. Você está em qual estágio como personal trainer? Você está começando agora? Você já é intermediário? Já tem alguns cursos, algumas certificações? Está estudando, fazendo uma pós-graduação? Ou você já é avançado? Já fez 2 pós, já fez várias certificações, já tem muito resultado com seus alunos, tá? Mas o que você vai fazer quando acontecer essa situação de novo na academia? Ou lá no WhatsApp, ou no Instagram, alguém perguntar para você quanto que você cobra, qual o valor da sua hora-aula, você vai falar assim, vai usar a estratégia do mecanismo único. Você vai falar assim, olha fulano, eu sei que é importante para você saber o preço, saber quanto que um personal trainer cobra. Mas você já conhece, você vai terminar, você já conhece, e aí você vai usar a estratégia do mecanismo único. Isso os especialistas em marketing, em copy, chamam de mecanismo único aquilo que só você está fazendo, aquela estratégia que vai gerar muito resultado e que é desconhecida dessa pessoa. Então eu vou dar um exemplo aqui, o nosso exemplo aqui da Personal SA, que é o meu estúdio. A gente trabalha com treinamento funcional tridimensional. Aí eu vou falar, o cliente vai perguntar, qual que é o preço? Quanto tá para treinar aqui? Aí eu vou falar, importante você saber o preço, mas antes de te falar o preço, você sabe o que é o treinamento tridimensional? Quais são os benefícios que o treinamento tridimensional vão te trazer de forma mais rápida do que o treinamento tradicional? Aí a pessoa, porque é desconhecido da pessoa, aí a pessoa não. Então eu vou te explicar o que é o treinamento. E aí eu explico e levo os benefícios para a pessoa. Entendeu? Mas vai ter o curioso que vai falar assim, não, você não precisa nem me explicar. Aí você já vai identificar que ele é o curioso. Não, você não precisa me explicar isso, eu só quero saber o preço mesmo. Qual vai ser a estratégia para essa pessoa? Você tentou falar para ele, mas você já conhece. Qual que vai ser a estratégia? Você fala assim, olha, legal, você quer saber o preço? Eu tenho o preço e tenho a promoção. Então eu vou falar para você o preço. Aí você joga bem alto o valor da hora-aula, sem promoção. Sem promoção nenhuma. Vamos dar um exemplo, um valor de hora-aula bem alto, R$200. Você fala, olha, então o valor da minha hora é R$200. Se você for treinar comigo 3 vezes na semana, são 12 aulas em média no mês. 12 vezes 200 dá 2.400. É isso? Acho que é isso. 12 vezes 200, 2.400. Agora... mas e a promoção? O curioso ainda está conversando com você. Mas e a promoção? Você vai fechar agora? Se você fechar agora, a gente senta, eu te explico todo o meu trabalho, a gente vê aí os dias que você precisa, né, contratar um personal, o horário, ver se o meu horário combina com o seu, e se você fechar agora eu falo para você a promoção. O comprador decidido, que é o segundo caso, ele vai chegar e vai sentar com você e vai começar a negociar.
Tá? Ele vai falar, então tá bom, me explica como que funciona esse treinamento tridimensional, aí você vai usar o seu treinamento. Se você tem dificuldade em saber, né, o seu mecanismo único personal, digita aqui, Anderson, me ajuda a identificar o meu mecanismo único, o meu diferencial. Eu vou te ajudar. A gente vai bater um papo, eu vou te chamar, nós vamos conversar, trocar o WhatsApp, enfim, e eu vou te ajudar a encontrar o seu mecanismo único, tá? Voltando aqui, então o comprador decidido, ele é o mais fácil, porque ele decidiu contratar um personal trainer. E aí, você falou o seu preço, falou que tem uma promoção. Ele falou, beleza, tem uma promoção, fala qual que é a promoção. Se couber no bolso dele ou dela, ela vai te contratar como personal. Se você conseguiu mostrar os benefícios, se você conseguiu mostrar que realmente você resolve o problema dela. E tem o indeciso, que também vai sentar com você e vai ouvir tudo o que você tem para falar, o mecanismo único, os benefícios, os resultados que você gera e a promoção. Só que o indeciso, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer de tudo para escorregar. O indeciso, ele vai fazer de tudo para procrastinar. E ele vai falar assim, eu vou pensar. Eu vou pensar. E como que você sai dessa situação, eu vou pensar? Aí é outro vídeo que eu fiz aqui no canal, aí vai aparecer o card ou aqui do lado esquerdo, ou aqui do lado direito, quer dizer, ou aqui do lado esquerdo. Não, ao contrário. Esse é o lado esquerdo, esse é o lado direito, hein, Anderson? É porque tem a câmera aqui e fica tudo claquete, falha nossa. Então, você tem que aprender também a estratégia do vou pensar. E aí eu vou deixar o vídeo aqui para você analisar. Então, recapitulando, você vai falar, olha, é importante você saber o preço, o valor de hora-aula de um bom personal trainer, mas você já conhece o método XPTO? Aí você vai explicar os benefícios do seu método. E aí você vai falar, olha, o valor fora da promoção é X. Se você trabalha com mensalidade, se você trabalha com planos. E eu tenho uma promoção. Tá? E aí você identifica o curioso, o comprador decidido e o comprador indeciso para você melhorar as estratégias aí de negociação. Então, o vídeo de hoje é esse. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e muito sucesso, muitas vendas aí e agenda cheia em 2026. Um grande abraço.